Olá, boa tarde. A resenha hoje recebe a designer Jéssica Furtado. A gente vai bater um papo sobre um aplicativo de literatura infantil que tem a Jéssica como uma das criadoras e realizadoras. A resenha segue aqui, na 12ª Feira do Livro de São Luís, no Multi Sebrae, no estúdio montado para a TV Difusora. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Prazer recebê-la aqui. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado também por sua presença. Jéssica, o Tecteca é uma ideia de levar a literatura de modo digitalizado para esse universo infantil que é fabuloso, né? Conte dessa história, como é que vocês imaginaram, criaram, pensaram o Tecteca e para que público ele tá pensado? A Tecteca vem exatamente de muito estudo sobre a literatura infantil nas novas mídias. Como é que essa literatura se manifesta, como é que a criança se relaciona com as novas mídias. E a questão é exatamente, se nós não conseguimos ficar sem um celular, sem internet, quem dirá as crianças que já nasceram nesse ambiente? Então a Tecteca acredita temos justamente que aproximar a literatura da tecnologia. O uso da tecnologia não precisa ser só para diversão e a literatura não precisa ser só um ato isolado, um ato sério. Então a Tecteca se propõe exatamente a unir esses dois mundos. O aplicativo vai funcionar de que maneira? Assim, você tem hoje para iOS, tem para Android, tem uma plataforma que tu pode acessar no computador de mesa. O que vocês estão pensando, né, para a Tecteca? Como é que eu posso acessar isso? Quem vai poder acessar? Né? Como é que eu acesso aí o Tecteca? A Tecteca é um serviço de assinatura de livros, com um livro novo uma vez por mês. Os nossos livros são todos digitais. A criança vai poder dar movimento às passagens de texto, mudar a cor da roupa da personagem, além de que ela vai ter também o seu próprio perfil, o seu próprio bonequinho, e à medida que ela for lendo, que for usando na Tecteca, ela vai ganhar mais acessórios para esse bonequinho, que também é uma maneira de estimular a literatura. Sendo uma assinatura, tem um serviço pago, mas também tem a assinatura gratuita, que dá acesso ao mesmos livros, só corta ali uma coisinha ou outra, mas, no fundo, a criança pode interagir com o livro da mesma maneira. Nós agora, o aplicativo vai ficar disponível em dezembro para iOS, para Android, tanto para celular quanto para tablet. E nós temos no site uma versão demonstrativa com algumas páginas do nosso primeiro livro, A Bruxinha, Lelenzinha e as Cores, onde os pais já podem experimentar, dar uma olhadinha no livro, verem realmente o que acham desse novo jeito de ler. Então, a partir do próximo mês, eu tenho já o aplicativo disponível. E assim, qual a primeira obra que vai estar disponível na Tecteca? A primeira obra é exatamente A Bruxinha, Lelenzinha e as Cores, da autora Anísia Nascimento e da ilustradora Thaís Lemos. Cada mês, como é que é? Tem mais uma obra, tem mais uma ou tem várias obras? Como é que vocês estão articulando isso com quem tem publicado literatura infantil no estado e no país? Como é que é isso? Por enquanto, a cada mês é uma obra nova, mas exatamente porque nós estamos começando e porque agora, nesse início, queremos focar na cultura maranhense, autores, ilustradores maranhenses, para sair daqui. No futuro, pretendemos, obviamente, ter muito mais livros chegando por mês, uma biblioteca, um acervo muito mais extenso. Vocês estão negociando isso com os autores, né? Sim. Conta pra gente, o que está por vir, assim, né? Além da Anísia, o que vocês estão já conversado, já engatilhado, para que possam ter na plataforma já livros aí que estão, né, por vir para a Tecteca? Nós temos o livro da Anísia e o nosso segundo livro vai ser uma lenda sobre os pescadores dali da litorânea, que nós achamos muito interessante por ser um livro um pouquinho mais adulto. A faixa etária da Tecteca das 5 aos 10 anos, a Lelenzinha ainda é uma idadezinha muito, muito pequenininha e a lenda dos pescadores já é para uma idade um pouco maior. Também ele foi escrito e também ilustrado pela Thaís. E o terceiro livro é o livro da Festa no Céu, que é um conto popular nosso daqui, que na pesquisa de doutorado de um dos nossos fundadores gerou bastante interesse. Nós já usamos a Festa no Céu com crianças nesse ambiente de literatura com tecnologia e houve um grande interesse, uma grande aderência a esse livro. Então, esse vai ser o nosso terceiro livro. E estamos à espera aí de mais autores e mais ilustradores para participarem. Está muito próximo, né? Essa coisa da criança, do menino, tem um game, né? Tem videogame, tem aplicativos celulares, né, dos mais diversos, filme, né, jogos, enfim. Vocês têm outras alternativas além do livro, assim? O que vocês estão pensando no Tecteca para além do livro? Né? O que tem de componente aquilo lá que tu possa atrair aquele que às vezes o menino não tem ainda contato inicial com a leitura, não tem contato inicial com o livro. O que vocês estão pensando,
né, para que a gente possa levar para a Tecteca outros tipos de leitores, outros tipos de público? A questão da Tecteca, não, da leitura, é exatamente que para a criança começar a gostar de ler, ela já tem que ser uma criança criativa, senão ela só consegue assimilar uma sequência de palavras, ela não imagina a história. Então a Tecteca pretende estimular essa criatividade a partir da interação com o texto. Ela se sente parte da história e, através do próprio perfil, ela se identifica naquele ambiente. Então isso já aumenta a aderência da criança à Tecteca. Além de que ela também vai ter a sua própria rede de amiguinhos, vão poder seguir uns aos outros, e o grande influenciador da criança são os seus próprios amigos. Então eu posso ver se a minha amiga leu tal livro, a minha amiga ficou amiga de outra pessoa, eu vou poder seguir essa rede que torna a criança mais... tira a criança da condição de receptora que ela é normalmente quando ela lê um livro. Ela passa a ser uma produtora de conteúdo, uma influenciadora, que é algo que está muito frequente na vida das crianças hoje em dia. Elas assistem muito ao YouTube, seguem muitos youtubers, então por que não ela também ser uma influenciadora? Outra coisa que é legal do Tecteca, tem um bônus, né? Vocês têm que ter um bônus para, né, o nível de leitura, né, para lendo, tem um bônusinho que é para ir, na verdade, interagindo, integrando cada vez mais, né, tanto em relação com a obra que está lá, em relação também a essa rede que vocês, né, pensaram, como é que funciona essa rede, né, de coleguinhas, de amiguinhos dentro da Tecteca? Acaba por ser uma competição amigável, digamos assim, porque exatamente, à medida que a criança lê e usa a Tecteca, ela vai ganhando os acessórios. Então eu vou poder ir no perfil do meu amiguinho e ver, o meu amiguinho já tem o chapeuzinho da bruxa Lelenzinha. O que é que eu posso fazer para ganhar aquele chapeuzinho? Eu tenho que ler o livro. Então acaba por ser uma bola de neve de interações, quanto mais as crianças leem, quanto mais as crianças têm amigos e compartilham, mais elas vão influenciar umas às outras a lerem mais. A Tecteca, na verdade, assim, eu coloquei no começo, como a Jéssica Furtado, como idealizadora, uma das idealizadoras, na verdade o projeto é um projeto coletivo, né? Eu queria que você escutasse um pouquinho em cada um, a participação de cada um nesse processo, nesse projeto, né? E de como que você, a partir do trabalho seu acadêmico, né, surgiu, né, essa luzinha, a lampadinha que criou a Tecteca, né? Conta um pouquinho como foi essa trajetória de vocês até chegar no aplicativo. Exatamente. A Tecteca foi uma longa trajetória. Ela iniciou com a tese de doutorado da Cássia Furtado, que fez exatamente uma rede social à volta do livro, mas foi lá em 2013, a tecnologia já mudou muito, ficou um pouco ultrapassada. Mas aquele bichinho, exatamente, a questão da influência das crianças umas nas outras, foi uma coisa que chamou bastante atenção na tese dela. Em seguida, eu fiz o meu mestrado em design multimídia e criei uma história interativa, onde também podemos ver a aderência da criança com a nova tecnologia, o domínio que ela tem com isso. Então, juntamos as duas coisas, vimos a questão da rede social e vimos o domínio das novas tecnologias. Como é que poderíamos fazer isso em prol da literatura infantil? E, agora, mais recentemente, o Eugênio, que é da área de ciências da computação, exatamente juntou a questão da gamificação, que é aproximando ainda mais a literatura do mundo tecnológico. E isso tudo, nós temos o produto, mas não seríamos nada se nós não precisássemos da dor, digamos assim. Então, nas nossas pesquisas, nós vimos que os pais não sabem o que recomendar aos seus filhos para usarem nas tecnologias. Não sabem se um pai quiser recomendar um livro impresso ao filho, ele sabe, mas um livro digital não sabe. Muitas vezes eles não conhecem. Então, a Tecteca junta todos esses aspectos da rede social, da interatividade, da gamificação, a essa necessidade que os pais têm de oferecer um conteúdo educativo e cultural aos seus filhos no momento de lazer. A gente conversava ainda há pouco, você explicava para mim que no teu trabalho você utilizou um livro, né, que é uma série do Wilson Marx, que é o Touché. Sim. Conta um pouquinho essa experiência do Touché no teu trabalho. Assim, o que você imaginou, o que tem lá do Touché hoje na Tecteca, como vocês pensaram e imaginaram essa relação, essa interatividade, né, do futuro leitor do aplicativo, como que está ali proposto e disposto a eles. Sim. O livro do Wilson Marx surgiu pela saudade, realmente, porque eu estava já tinha feito a licenciatura, estava fazendo mestrado em Coimbra, vim aqui para São Luís pouquíssimas vezes por ano, e era exatamente um modo que eu tinha de reaproximar a minha cidade, além de mostrar para os portugueses que aqui no Maranhão, aqui no Brasil, nós temos ainda muita cultura. Nós temos ruas no centro que chegamos lá em Portugal, nas grandes cidades, e vemos exatamente, olha, esse azulejo tem na rua tal, lá em São Luís.
Então foi uma maneira de me aproximar realmente da cultura maranhense e de mostrar um pouco. E o Wilson Marques sempre foi um parceiro nosso, já era conhecido da Cássia, no âmbito do Farol da Educação, agora Farol do Saber. Nós já conhecíamos, então ele cedeu esse livro e eu fiz a história interativa à volta dele, onde também a criança poderia participar, mudava o nome da personagem para ser ela própria e desenhava na história interativa, fazia mais ou menos agora o que a Tec-Teca faz. A Lelenzinha é um livro que conta uma história de uma bruxinha, né? Da Anísia. A Anísia é uma educadora, uma pedagoga, escritora. E assim, o que tem de legal nessa historinha? O que tem de surpresa, né, do livro, da obra física da Lelenzinha, porque vai estar disponível no aplicativo, no Tec-Teca? A Lelenzinha na Tec-Teca é exatamente uma outra plataforma para o livro da Anísia. O livro é muito interessante porque ela própria retrata a bruxa Lelenzinha, é uma bruxa clássica, mas é uma bruxa boa, então já quebra um paradigma. E na Tec-Teca a criança pode interagir com o mesmo que a bruxinha interage. Ela faz uma mágica, aparece uma cor e a criança vai poder fazer essa magiquinha também e aparecer a cor, juntar as cores primárias para gerar as cores secundárias e voar com a vassourinha da bruxinha. Na verdade, a ideia da Anísia no livro é trabalhar do ponto de vista cognitivo, né, identificação de cores, né, as coisas básicas e tal. E isso com vocês vai ser de que maneira? Assim, eu vou criar o quê? Se surge um chapéu, surge um sapo, surge um caldeirão, o que vai surgir na leitura, na interação no Tec-Teca? Surge as cores, que é o livro da Bruxa Lelenzinha é exatamente sobre as cores, a junção das cores primárias com as cores secundárias. E ele é muito engraçado porque é exatamente a bruxinha presta atenção na aula e consegue fazer as cores primárias, mas na segunda aula ela já não presta atenção, então não consegue fazer as cores secundárias. E aí a criança é que precisa juntar as cores primárias para fazer as cores secundárias. Ela participa aí dessa magiazinha. Além da questão da vassourinha, que ela voa junto com a bruxinha, e outras mágicas. Tem uma conversa com o Wilson para trazer o Touché para o Tec-Teca? Me conta aí, como é que está isso lá? Sim, então, estamos em conversa com o Wilson, exatamente porque o Touché é uma referência, é adaptado pelas escolas, nós lemos muito o livro do Touché. O Wilson é uma referência, então nós estamos aí negociando para ver se podemos levar para a Tec-Teca. Jéssica, muito obrigado. Esteve aqui no Resenha. Boa sorte, tá? Valeu mesmo. Eu que agradeço, tá? Obrigada. Valeu. O Resenha faz pelo intervalo. Voltamos já, rapidinho. Estamos de volta com o Resenha e agora eu converso com o Índia Nascimento. No primeiro bloco, a gente bateu um papo com a Jéssica Furtado e a gente falou do primeiro livro que vai integrar o aplicativo Tec-Teca, que é um aplicativo literário. Até aqui a obra A Bruxinha Lelenzinha e as Cores. Então, esse é o primeiro livro, né, que integrará o aplicativo Tec-Teca, que é ao meu lado. Converso agora com a Anísia Nascimento, bibliotecária, professora, escritora e autora da Lelenzinha. Tudo bem, Anísia? Prazer recebê-la aqui. Tudo bem, muito obrigada. Prazer meu. Você fez uma historinha com uma bruxinha, gente boa, gente fina. Como é que é isso? Gente fina, porque na realidade a bruxa ela é um ser imaterial, né? A invenção da cabeça dos escritores, se falando do rumo literário. Em se falando da história das bruxas, as bruxas são malvadas, aquela coisa da Idade Média, né? Mas eu fiz assim, contando o lado bondoso daquelas bruxas que trabalham com o etéreo, com a natureza, né? Ela trabalha com a natureza. No caso da Lelenzinha, ela é uma aprendiz que ela vai trabalhar, está descobrindo as cores. Essa história da descobrir cada cor primária, de tentar... Quer dizer, ela está inventando ali, criando, né, cada cor que ela imagina que seja as coisas primárias, né? Conta pra gente um pouquinho como é que funciona, né, essa ideia da Lelenzinha. A Lelenzinha, ela transforma em magia tudo que ela aprende na escola, tá? Tudo que ela aprende, ela tenta passar para ser o conhecimento de magia. E as cores primárias e secundárias, elas vieram na minha mente, porque as cores são muito importantes para a percepção do ser humano. As crianças precisam muito se ambientar com as cores, porque as cores elas trabalham o sistema visual, o sistema auditivo, porque nós olhamos as cores, nós falamos das cores, nós escutamos em cores também, né, as cores. E aí a gente fez esse apanhado, mas trabalha também o livro em comportamento social, comportamento escolar,
trabalha algumas nuances do aprendizado em equipe, do trabalho, da necessidade do trabalho em equipe. Aqui na Feira do Livro já, nessa edição, a Lelezinha ganhou um espetáculo teatral feito numa escola. Sim. Né? Conta um pouquinho pra gente como foi a adaptação das crianças, né, da obra da Lelezinha. Conta aí pra gente como é que foi isso aí. Foi muito legal, né? Foi o Colégio Educar. O Colégio Educar, ele adotou o livro como paradidático. E então eles fizeram no 4º ano, com as crianças do 4º ano, elas se encantaram com a obra e perceberam que tinha uma ligação com o Halloween, a questão da bruxa, né? Então no Halloween elas pediram para a professora para fazer a adaptação da obra em encenação. Aí, então, houve essa interpretação das crianças e eu as convidei para vir até a Feira do Livro. Falei com a coordenadora da feira, a Rita Oliveira, que prontamente atendeu o meu pedido, a minha solicitação, e disse, não, vai ser maravilhoso, vamos trazer para incentivar e mostrar que leitura não é só a leitura do livro em si, não é só a leitura das letras. Tem a famosa leitura de mundo, tem também a leitura das cores, tem a leitura que a gente faz em um aplicativo de celular, de tablet, né? A gente faz a leitura em vários aspectos, não somente a literatura, a escrita. Isso sim, isso eu quero conversar contigo, porque a gente recebeu hoje no Resenha, no primeiro bloco, a Jéssica Furtado. A Jéssica integra a equipe, né, que idealizou, que criou o Tec-Teca, um aplicativo literário, literatura, né, infantil, infanto-juvenil. E aí, a Lelezinha, a Bruxinha Lelezinha e as Cores é o primeiro livro, né, disponível na Tec-Teca a partir do mês que vem. Assim. Como é que foi dialogar com isso? Como é que foi chegar, né, a proposta para a Anísia? Como é que é pensar e imaginar a obra para esse lugar, que é o lugar do digital hoje do livro? É muito interessante. Eu fiquei surpresa quando a doutora Cássia me procurou. Porque o livro ele tem uma dinâmica, Furtado, né? A professora Cássia Furtado, a orientadora do Tec-Teca, né? Eu fiquei muito surpresa quando ela me chamou. Ela chegou de um trabalho no exterior e me perguntou se eu queria trabalhar com eles a questão do meu livro, por ser muito dinâmico, pela literatura do livro ser dinâmica. Então eu fiquei felicíssima, né? Porque agora as crianças que não têm muito hábito da leitura do livro, hoje em dia a gente vê muito, elas vão ter esse hábito da leitura no celular e vão interagir com a obra. Ou seja, a bruxinha vai fazer magia e as crianças também vão fazer magia junto com elas. Anísia, você trabalhou e trabalha há 30 anos como professora, como educadora, né? Como é que foi, o que essa experiência tua contou ao idealizar, imaginar, criar a Lelezinha? Como é que você traz isso na sala de aula para esse espaço da literatura e da literatura infantil? Como é que foi isso? A literatura, ela sempre fez parte da minha vida, parece um clichê, né? Mas eu tinha um avô e nós éramos umas pessoas muito humildes, e eu tinha um avô que era segurança em uma escola. E meu avô, parte de mãe, coletava os livros no lixo e levava para casa. E nós líamos esses livros com muito prazer. Então é uma história assim meio triste, mas é uma história de muita felicidade também, porque ele trazia esses livros do lixo para dentro de casa e nós os transformávamos em leitura, em arte, né? Para a gente era assim muito especial aquela vinda dele para casa com aqueles livros. E esse hábito veio desde pequeno, então. Ele colocava cearense, deitava numa rede e colocava a gente para coçar a cabecinha dele e ler aqueles livros para ele. Então aquilo a gente foi criando o hábito naquele horário de ler, depois do almoço, para o meu avô. E aquilo foi tornando uma coisa corriqueira para a gente, para mim e para um primo que eu tinha, que morava conosco. Então a literatura ela sempre fez parte, desde a tenra idade, quando eu comecei a ler. E aí eu trabalhei como professora e bibliotecária na Biblioteca Municipal de São Luís. Eu fui coordenadora da biblioteca há 6 anos. E quando eu entrei lá, eu desenvolvi 13 projetos que alcançaram 26 comunidades. E esses projetos eram para crianças, adolescentes e idosos. Então nós trabalhávamos a leitura em todos os seus eixos. Fosse no eixo cênico, fosse no eixo das artes plásticas, no eixo da própria literatura
Então, o que acontece é que com esse trabalho que eu tive com crianças, eu fui percebendo que elas tinham interesse na leitura, elas só não tinham a oportunidade. E aí vieram muitas ideias das próprias crianças. A própria bruxinha é uma ideia de uma criança que me perguntou por que eu não escrevia sobre bruxa. E aí eu disse, não, eu vou escrever, porque a bruxa é um elemento da natureza, elemento etéreo, que a gente tem dentro da gente, né? A gente tem às vezes um pouco de ciúme, aí diz assim, a gente tem às vezes um pouco de inveja. Então a bruxa traz isso, um pouquinho dessas tem coisas. Tem uma coisa muito bacana da Lelenzinha, em sala de aula, que isso passa, por exemplo, boa parte dos meninos, né? Que é aquele ato de atenção ou desatenção no processo de aprendizagem, né? E a mensagem final do livro é exatamente que ela diz que se ficar atento, se prestar atenção, tudo se resolve e você vai ser super bacana nos estudos, né? Isso. Conta um pouco disso, né, para quem nos assiste, que é muito legal essa coisa de olhar para a aula com esse olhar mais atencioso, mais cuidadoso, que ela se perde, em algum momento ela se perde ali porque está numa outra... Numa conversa. Numa conversa, né? Como é que é isso? Ela Anísia? faz os primeiros passos de mágica com as cores primárias e fica muito eufórica com essa capacidade que ela desenvolveu enquanto mágica, enquanto bruxinha. E aí ela resolve fazer as mesmas mágicas com as cores secundárias e não consegue, porque quando ela chegou na sala para contar que ela fez a mágica com as cores primárias, ela vai conversar com as amiguinhas. Aí ela se perde na aula. Então ela tem a ideia de fazer um trabalho em equipe, para que elas se recordem todas juntas um pouco de cada coisa da aula. Passo a passo do que foi a aula, né, Lida? Quer dizer, exatamente, o passo a passo da aula, isso mesmo. E aí ela começa, então, a reunir essas amigas, ela pega a vassourinha dela de piaçaba, porque ela é maranhense, e aí ela vai convidando essas amiguinhas em cada canto do mundo, né? Para ir fazer essa mágica maior. Então ela resolve que a atenção nos estudos é realmente algo essencial para que você obtenha sucesso na vida, nas aulas, né? Qual é a próxima bruxa? Nos estudos. Qual a próxima bruxa literária que você está pensando? Você está já bolando por aí? Você está construindo? Como é que é? Está escrito, tem 2 escritos. A bruxinha Lelenzinha e os aromas, a bruxinha Lelenzinha e as formas geométricas. Mas o meu próximo livro, ele não é da série Bruxinha, porque ele já estava escrito antes, ele chama Os Dentinhos Curiosos. Aí vocês vão ficar na curiosidade para saber sobre os dentinhos curiosos que conversam com uma língua tagarela. Fala sobre dentição humana infantil e saúde bucal. E essa parceria com a Tecteca, você acha que isso vai adiante, vai para frente? Perdura, vai ser um trabalho muito bom. O trabalho da Tecteca está muito bem estruturado. Eu acho que vai perdurar, vai ser uma parceria muito boa, já está sendo. Nízia, a gente chegou na 12ª edição da Feira do Livro e assim, você acha que esse resultado da feira, em relação à literatura infantil, em relação a esse público, né, dessa primeira infância, em relação com o livro, você acha que isso tem ajudado a despertar, a buscar o interesse por esse tipo de literatura? Tem sim, a gente tem percebido. Bom, eu participei das primeiras feiras do livro enquanto coordenadora da Biblioteca Municipal de São Luís, então eu conheço o íntimo da feira. E nós temos realmente alunos que saem daqui com a proposta de produzir seus próprios livros, depois de uma palestra, depois de uma conversa, com um autor, com um escritor. Agora mesmo no nosso projeto Ler e Conhecer, que é um projeto que está levando a literatura maranhense para dentro das escolas, um projeto idealizado pela professora Márcia Vieira. É um projeto que está levando nossos livros como paradidático para dentro das escolas. Esse projeto, a gente percebe a curiosidade dos estudantes quando entram no nosso espaço ali do projeto Ler e Conhecer. E eles ficam perguntando como é que a gente faz para escrever um livro também, a curiosidade mor que eles têm, né? A curiosidade principal. Então é muito interessante isso. Como tem sido a relação de vocês, assim, que é inserir o paradidático de autor maranhense na escola? Qual a relação que se tem? A aceitação é mais fácil, mais tranquilo? Ou ainda tem muito caminho para se trilhar nessa trajetória? Não, ainda se tem um grande caminho. Eu quero mandar um recado para os diretores de escola, coordenadores de escola, que tenham mais carinho com a literatura infanto-juvenil maranhense, porque eles preferem as editoras maiores, né? Embora os livros até sejam mais caros que os nossos, né? Um valor é bem mais alto, mas tem sempre aquele cuidado maior com as editoras grandes. Anísia,
muito obrigado. Foi muito bacana receber você aqui no Resenha. Tá? Boa sorte para a Helenzinha. Boa sorte na sua trajetória como escritora de literatura infantil juvenil. Muito obrigado. Muito obrigada também, eu que agradeço. Valeu. O Resenha foi por aqui. Eu volto na próxima sexta-feira, às 13h45. Uma boa tarde a todos e até lá. Tchau.